O segredo por trás das sociedades secretas. Obviamente, o segredo por trás das sociedades secretas é um segredo que as pessoas não querem espalhar. Esse tópico particular é tão sério que eu não me aventurarei a dizer nada, ou pouco. Em vez disso, eu vou deixar a história e as citações falarem por elas mesmas. Talvez seja tedioso ouvir citação após citação, mas o fato é que dessa maneira não sou eu que estou dizendo. É o fato histórico sendo colocado diante de vocês, para que vocês então decidam por vocês mesmos se o quebra-cabeças faz sentido ou não. Apocalipse 17:4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Há apenas uma única igreja no mundo inteiro que usa uma mulher com uma taça, e essa é a Igreja Romana. Aqui está a cidade do Vaticano. E aqui está uma mulher segurando uma taça. E ela é chamada Fides em todos os documentos. Fides. Agora, o que isso significa? Bem, vamos a uma boa fonte maçônica. Albert G. Mackay, o Manual da Cabana. Era um maçom de grau 33. E vai ficar claro o que isso significa. Ele diz: a mão direita tem em todas as eras sido considerada o emblema da fidelidade, e nossos antigos irmãos adoravam a divindade sob o nome de Fides, ou fidelidade, que era às vezes representada pelas duas mãos direitas unidas, e às vezes por duas figuras humanas, segurando-se mutuamente pelas mãos direitas. Numa foi o primeiro que erigiu o altar a Fides, sob o qual o nome da deusa dos juramentos e da honestidade era adorado. Então significa honestidade e fidelidade, mas é também o nome de uma divindade feminina. Agora, Apocalipse 17:5 chama essa instituição de a mãe das prostitutas. E Apocalipse 18:7, ela diz: eu me sento como rainha, eu não sou uma viúva, eu não lamentarei. Então ela pode ter perdido filhos durante a reforma, mas ela vai consegui-los de volta. Isaías 47:8, eu sou e não há nenhum além de mim, eu nunca serei uma viúva ou sofrerei a perda de filhos. Ela vai controlar o mundo em um sentido espiritual. É isso que o poder diz. Agora, é interessante que o Vaticano recentemente, em 5 de setembro de 2000, publicou o Dominus Iesus. Ela diz: as outras igrejas não são nossas irmãs. O Vaticano insiste. Deve sempre ficar claro que a única igreja santa, católica e apostólica universal não é a irmã, mas a mãe de todas as igrejas. O cardeal Ratzinger disse que ele é o cabeça da Inquisição. Eles não chamam mais de Inquisição. Eles agora chamam de a Congregação para a Doutrina e Fé. Mas é a mesma coisa. Ainda funciona no mesmo edifício. Agora, ela não é a irmã, mas a mãe de todas as igrejas. Isso quer dizer que todas as outras igrejas se sujeitam a ela, certo ou errado? É isso que ela diz. Para em Apocalipse 13, 1 a 2, está escrito que o dragão lhe deu seu poder e seu assento e grande autoridade. Que declaração! Uau! O dragão lhe deu poder? Em outras palavras, esse poder vem de outra fonte. Mas, será que o catolicismo não prega o cristianismo? Sim, ele prega. Será que ele não prega Jesus Cristo como Salvador do mundo? Sim, ele prega. Mas ele também prega a mediação através de outros mecanismos e através da igreja. Agora, é interessante que nas sociedades secretas há sempre duas doutrinas. Uma para os iniciados e outra para os goyim, os não iniciados. E os cavaleiros templários tinham duas doutrinas. Uma era a doutrina interna, oculta, esotérica. E a outra era a exotérica. Essa doutrina externa era o catolicismo. Por isso as massas receberam uma religião que os internos viraram de ponta cabeça. Entre os internos do ocultismo,
Lúcifer é o verdadeiro filho de Deus. Jesus é um segundo filho que foi derrotado pelo primeiro, que foi expulso. Portanto, Lúcifer é o verdadeiro luminário, o vencedor da batalha. E ele receberá adoração no final do tempo. Essa sempre foi a doutrina da Cabala. Sempre foi a doutrina do gnosticismo. Mas é claro, não é o que a Bíblia ensina. Mas então o catolicismo não ensina o que a Bíblia ensina. Apocalipse 17, 12 a 14 fala: os 10 chifres que viste são os 10 reis que ainda não receberam um reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis juntamente com a besta. Eles têm um propósito e darão seu poder e autoridade à besta. Eles farão guerra contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E com ele estarão que são chamados escolhidos e fiéis. Agora, hoje, vamos tratar de todo o capítulo 17. Mas os reinos do mundo, aqui representados por estes 10, darão seu poder ao sistema, assim como na Idade Média, e aplicarão a doutrina ao mundo inteiro. Muito interessante. Isso será a besta que sai do abismo sem fim. Agora, Gary H.K., em seu livro A Rota para a Ocupação Global, escreve assim: as antigas religiões de mistério vêm de Babilônia. E elas eram panteístas, é claro. Isso significa que Deus está na natureza. Deus está em tudo. O que, de fato, nos faz deuses também. Isso foi inculcado na Cabala, tomado na era cristã pelo que é chamado de gnosticismo. E os cavaleiros templários eram o centro interior secreto que tinha o conhecimento antigo dos místicos. Isso foi levado até o Rosa Cruz, a maçonaria e os Illuminati, que, de acordo com Gary K., controla o marxismo, as sociedades secretas americanas e as sociedades políticas, o sistema bancário internacional e o Concílio Mundial de Igrejas. Agora, isso é muito estranho. Será que o Concílio Mundial de Igrejas é controlado pela maçonaria? Vamos examinar isso com detalhes. E é claro, temos ainda o movimento da Nova Era, as sociedades teosóficas, e todas essas coisas controladas pelo mecanismo para anular e esvaziar a doutrina da salvação em Cristo somente. Essa será a batalha final. E para alcançar isso, esta mulher se escondeu e se disfarçou em roupas cristãs. E as pessoas recebem a doutrina Goyim e não sabem qual é a doutrina interna. Essa é completamente diferente.